Mas queridos, que Dios los bendiga en Cristo. Yo soy Samuel Silva y esta es nuestra serie, las 9 marcas de una iglesia saludable. Qué bendición estar con usted. Bienvenidos. Queridos, esta es la semana número 7. Hoy estaremos estudiando el tema Una iglesia guiada por el Evangelio. Ojo, já hemos estudiado, foram 6 semanas de lecciones. E esse tema que estamos vendo dentro das 9 marcas de uma igreja saudável, a primeira marca é uma correta compreensão do Evangelho. Que é o Evangelho? Essa boa notícia de Deus. E hemos visto na primeira semana que é o Evangelho. Na segunda semana vimos sobre Deus, o Criador justo. Para entender que é o Evangelho, é necessário entender sobre a persona de Deus, sobre seus atributos. Quem é Deus? Na semana 3 hemos estudado o homem, o pecador, a entrada do pecado no mundo que afetou toda a humanidade. Na semana 4 hemos visto a única, a eficaz resposta de Deus para o problema do pecado, e é Jesucristo, o Salvador. Na semana 5 hemos visto nossa resposta a tão grande salvação. Hablamos de arrependimento e fé. Na semana 6 hemos visto como é uma vida guiada por el Evangelio. Hemos hablado que el Evangelio no solo es el puente que nos lleva al otro lado, sino que el Evangelio es la persona completa de Jesucristo. El Evangelio nos guía a Cristo, el Evangelio es vivir en Cristo. En la semana de hoy vamos a estar viendo como es una iglesia, como es una comunidad cristiana de hermanos guiados bajo el Evangelio. Não se olvide, estamos usando essa Bíblia de estudo teológico para os apuntes, para tomar algumas referências. Se você não viu todavia o review, a apresentação dessa Bíblia, pode ver aí arriba, pode clicar aí e assistir o review dessa linda Bíblia de estudo teológico. Que Deus nos bendiga. Vamos começar, queridos, nossa semana número 7. Uma igreja guiada por el Evangelio. Tenho dos perguntas. La primeira de ellas es esta. ¿Hay algo en tu vida que tienes que hacer, pero no estás motivado para hacerlo? ¿O te cuesta encontrar la motivación para hacerlo? ¿Hay algo que usted tiene que hacer, pero no encuentra una motivación para hacerlo? ¿Hay algo así que necesita hacer, pero que não estás motivado? Em outras palavras, estás desmotivado, estás desanimado. A segunda pergunta: ¿dónde crees entonces que podría encontrar la motivación correcta para hacer estas cosas? ¿Dónde podrías encontrar? En el estudio de hoy nosotros vamos a descubrir como el Evangelio, la buena noticia de Dios, nos motiva e nos equipa, motiva e equipa para edificar-nos unos a los outros em la igreja. E a ideia principal dessa semana, desse estudo de hoje é essa. A ideia principal, que o Evangelho não solo nos libera del pecado de forma individual, sino que o Evangelho também nos equipa para viver juntos como igreja, de uma forma que vai construir unidade, que ajuda a outros a crescer espiritualmente e que dá glória a Deus. Mira que poder esse Evangelho. Por isso que Pablo dizia em Romanos capítulo 1, versículo 16: porque não me avergüenzo del Evangelho, del verdadeiro Evangelho, de la buena notícia de Deus. ¿Por que Pablo não tinha vergüenza? Porque o Evangelho é poder de Deus, que não solo nos leva à salvação, sino que também nos ajuda a construir uma vida de comunidade, para ajudar uns a outros a crescer espiritualmente.
El Evangelio no solo es el mensaje que escuchamos para nos llevar a Cristo, sino que después, estando en Cristo, el Evangelio nos motiva, nos capacita y nos da poder para vivirmos en unidad e incluso para todo eso. La finalidad de todo eso es para la gloria de Dios. Amém? Vamos entonces aprofundizando. E vai aqui um alerta, não sei se você já descargou a guia, está na descrição do vídeo abaixo. Descargue a guia, é grátis. Não só essa guia, como você pode ver nos outros vídeos, vai estar em playlist. Eu estou deixando na descrição a lista de vídeos de nosso canal de YouTube para que você possa ver todas as 6 semanas anteriores a essa, para que você possa descargar as guias, estudar em família, estudar de maneira personal como um devocional, estudar em sua igreja, em sua comunidade. Queridos, eu estou gravando esse vídeo no ano de 2020. Hoy es 29 de mayo de 2020. Oh, estou gravando esse vídeo e eu não sei hasta onde pode chegar esse vídeo. Que ano que você está assistindo esse vídeo? Quizás está em uma igreja, quizás em uma comunidade de fé, quizás está em um lugar muito lejos de Bolívia, ou quizás dentro de Bolívia mesmo. E minha oração é para que esta série de estudos que estamos vendo seja um tempo de bendição para a sua vida. Esta semana estamos vendo como é uma igreja guiada por el Evangelho. E ojalá a sua igreja seja uma igreja sana, uma igreja bendecida. E que, aunque você não seja um pastor da igreja, aunque você não seja líder da igreja, pero que Deus use sua vida para edificar sua igreja. Oh, com humildade. Muita humildade. Quizás você vai estar com pessoas que não entendem essas coisas todavia. Quizás vai estar com o grupo de irmãos que todavia não compreenderam o propósito do evangelho na igreja. Quizás pessoas que sabem de verdade que é o evangelho, que é esse mensagem de salvação, pero quizás tiene dificultades de levar esse evangelho para dentro da igreja, para viver como comunidade de fé. E ojalá Deus te pueda usar com humildade, com alegria, com gozo, não com orgulho, não com exaltação, sino com muita humildade. Humildade, sempre muita humildade para apoiar as igrejas e apoiar as pessoas. Porque aqui profundizando diz o seguinte, que depois de exponer em 11 capítulos o evangelho de la gracia de Deus, Pablo, em Romanos capítulo 1 ao 11, Pablo está exponiendo o evangelho de la gracia de Deus. Pablo está exponiendo que é a salvação, está exponiendo o poder do evangelho, a pecaminosidade humana, a justificação por la fé, exemplo de Abraão. Abraão está falando da entrada do pecado por meio de Adão, muertos ao pecado, e vai falar aqui que o pecado que habita em nós deve morir, e agora vivimos em Cristo. Ou seja, o capítulo 9, 10 e 11, Pablo vai falar desse tema tão lindo, tão poderoso, a predestinação, a eleição de Deus. E quando chega ao capítulo 12, e então Pablo cambia, porque no capítulo 12 adelante, Pablo vai explicar como viver este evangelho, del capítulo 1 al capítulo 11, es como la teoría, es como la parte teórica. Pero cuando llega el capítulo 12 de Romanos, Pablo va a mostrar de manera práctica, al día, en todos los días, como decimos en quechua, zapadía, como vivir el evangelio todos los días, los deberes cristianos. E Pablo, em Romanos capítulo 12, empezando o versículo 1, Pablo disse o seguinte, versículo 1 e 2. Romanos 12, versículo 1 e 2. Acompanhe, por favor. Assim que, hermanos, os ruego por las misericórdias de Deus, que presentéis vuestros cuerpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é vuestro culto racional.
no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprovéis qual sea a buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hemos leído Romanos 12, 1 y 2. No se olvide que desde el capítulo 1 Pablo viene desarrollando su argumento hasta el capítulo 11, versículo 36. Pablo viene desarrollando todo su argumento sobre el Evangelio, que allá en el capítulo 1 Pablo va a decir que el Evangelio es el Señor Jesucristo, la persona de Cristo es el Evangelio. Pero ahora desde el capítulo 12 Pablo está usando de argumentos prácticos y él empieza el versículo 12 diciendo: ruego por la misericordia de Dios, basado em todo lo que já expliquei, basado em todo mi argumento. Pablo está dizendo: os ruego ahora chegou o momento de poner em prática, ahora es el tiempo de ustedes presentar su cuerpo, todo lo que ustedes escucharon, la teoría, ahora es hora de presentar su cuerpo como sacrificio vivo, es tiempo de renovar, es tiempo de cambios. E aí uma pergunta aqui, sobre que base apela Pablo ante nosotros en este pasaje. Pablo está rogando por quê? ¿Por quién? ¿Por sí mismo? Pablo está rogando diciendo: yo ruego por mí mismo. No. ¿Por quién Pablo está rogando? ¿Por quién? Sí, exacto, ¿verdad? Por las misericordias de Dios. Os ruego por las misericordias de Dios. Y la pregunta 2 dice: ¿a qué se refiere Pablo entonces quando habla de misericórdias de Deus? Que Pablo está dizendo que é misericórdia? Por que Pablo está usando essa palavra? Os ruego, ustedes estão vivendo em comunhão, agora já conheceram o Evangelho, já foram salvos por el Evangelho, agora les toca viver em uma comunidade, agora les toca viver como igreja, les toca viver como família de Deus, adotados por Deus. E agora, que são essas misericórdias? Quando estamos falando de misericórdia, Pablo está dizendo que através da muerte e ressurreição de Cristo, Deus ha perdonado nossos pecados e nos ha dado uma posição de justos. De justos es la justificación, de justos delante de Dios, delante de Él mismo. Dios nos ha reconciliado consigo mismo, ha hecho la paz, ahora somos amigos de Dios, nos ha dado una nueva vida y una nueva naturaleza en Cristo. El hombre que antes era enemigo de Dios, Dios por medio de Cristo hace las paces con el ser humano por medio de Cristo. Todo viene de Dios. Dios tomó la iniciativa de hacer las paces con el hombre. Y ahora Dios revela su propósito para con nosotros. Esto es misericordia. Lo que merecíamos, la condenación que merecíamos, el castigo que pesaba sobre nosotros. Romanos 6 va a decir eso, porque la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Todos nosotros merecemos la muerte. Capítulo 6, versículo 23 de Romanos, Pablo está explicando eso. Pero ahora merecíamos el infierno, porque somos todos pecadores. No hay doble predestinación, no hay dupla predestinación, no es que Dios eligió a unos para ir al cielo y eligió a otros para ir al infierno. No, por el contrario, todos nosotros estábamos destinados al infierno. No fue Dios quien nos destinó para el infierno. No es lo que la dupla predestinación, que algunas personas de maneira consciente dice: a mí no me gusta la doctrina de la predestinación. ¿Por qué? Porque es un Dios malo, se ve como un Dios injusto. ¿Pero cómo así? Sí, porque cuando Dios predestina uno para el cielo, automáticamente está predestinando otro para el infierno. Y Dios es injusto.
Dios no es injusto, no hay dupla predestinación. La Biblia enseña que todos, no un grupo, no unas personas, no una nación, no una etnia, no un pueblo, no, sino todos pecaron. Romanos 3:23. Todos pecaron y están separados de la gloria de Dios, de la gloria, del propósito para el cual el ser humano fue creado. La Confesión de Westminster. Las confesiones tradicionales siempre estuvieron explicando que el propósito primero del ser humano es glorificar a Dios. El ser humano fue creado para la gloria de Dios. Y cuando el ser humano pecó, no solo una nación, no un grupo que no tiene suerte, ¿no ve? Un pequeño grupo va a ser destinado al infierno, no. La Biblia dice que todos se separaron de la gloria de Dios. El propósito principal para lo cual el hombre fue creado, la gloria de Dios, todos fueron separados de la gloria de Dios. No es un pequeño grupo que está yendo al infierno que solo fue separado, no, sino todos aquellos que están en el infierno están ahí por sus propios pecados, por su propia maldad. Pero aquellos que están en el cielo gozando de las bendiciones eternas, están ahí no por sus propios méritos, no por sus propias obras, están ahí por los méritos de Cristo y por las obras de Cristo y por las ricas e infinitas misericordias de Dios. Voy a resumir eso que estoy diciendo. Todos aquellos que están en el infierno están ahí por sus propios pecados, porque todos pecaron. Y aquellos que están en el cielo están por pura gracia y misericordia de Dios, porque de tal manera Dios amó al mundo que envió Jesucristo su Hijo, para que todo aquel que en Él cree, aquel que va a escuchar la palabra, va a creer, no va a ser condenado, va a ser liberado de esa esclavitud del pecado, va a ser libre, va a recibir vida eterna. Essas são as misericórdias de Deus. Pero infelizmente, muitos estão caminhando rumo ao inferno. E toca a nós, você que está vendo esse vídeo, que conhece essas verdades, que está escutando sobre as misericórdias de Deus, predicar, ensinar, compartilhar essas ricas misericórdias de Deus que salva ao ser humano. Vamos à pergunta 3. Na pergunta 3, Pablo está dizendo de coisas que, algo que não hagamos e de coisas que hagamos, ou seja, lo negativo e lo positivo. La pergunta 3. El versículo 2 diz coisas positivas e negativas. El versículo 2 empieza assim: no os conforméis a este siglo. Mira, aqui está a palavra no, ou seja, no hagáis, no os conforméis. É o que nós chamamos de seguir a corrente desse mundo. Não se olvide que o mundo está sendo energizado. Mira que interessante. Eu apaguei a pantalla está sendo energizada, mas eu cortei sua corrente, agora não se está mostrando. Agora vou volver a aprender e se vê que de novo a energia vuelve a potencializar e a mostrar o que necessito. Para isto ela foi criada. E o ser humano, bajo o poderio de Satanás, está seguindo essa corrente, está sendo enchufada ao próprio Satanás, está enchufado, está sendo energizado, está sendo tocado, motivado, impulsado por el próprio Satanás e a corrente. Não se olvide que quando Jesucristo dijo que não ameis al mundo e nem en que el mundo hay, quem ama este mundo está contra o amor de Deus, ou seja, amar esse mundo. Quando habla de mundo aqui, não está falando de natureza, não está falando de paisajes, de lugares lindos como temos aqui em Bolívia, em Oruro. Não, está falando dessa corrente, desse poder que rechaça a Deus e sigue uma corrente maligna, uma corrente que rechaça a Deus de maneira intencional e proposital. Não devemos nos conformar a este siglo, não devemos nos conformar a este mundo presente hoje que está sendo potencializado. E é interessante, aunque não é
Quero abrir um pequeno parênteses aqui. Há muita discussão nestes últimos dias com respeito à marca da bestia. E eu vi assim artículos maravilhosos de homens de Deus, artículos tanto em Brasil como em Bolívia e outros países do mundo, de homens de Deus explicando que a marca da bestia é muito mais que uma marca física. Podría ser, no estoy diciendo, pero los hombres de Dios estudiando la palabra están entendiendo que es mucho más que una marca, mucho más que una tatuaje. Tiene que ver con un sistema mundial que rechaza a Dios y que si usted no está dentro de ese sistema maligno, usted já vai llegar um tempo que usted não vai poder comprar, usted não vai poder negociar, usted não vai poder hacer nada mais. E incluso já está passando com muitos irmãos em Coreia do Norte, em China. Hoje mesmo eu vi reportagem dizendo que China está enfrentando uma de suas piores persecuções religiosas, onde templos estão sendo destruídos, pastores encarcelados. Já houve persecuções em China, mas agora volviu com potência de novo essa persecução, onde ser cristiano já não puedes comprar, onde não seguir el sistema político que rechaza a Dios, usted no puede estudiar, no puede comprar, no puede hacer nada. Es como marginalizado, es como una persona que es rechazada por la sociedad, pierde su empleo. Muchos países árabes, muchos países en el mundo que todavía hay la persecución, ser cristiano, você não pode trabalhar, não pode comprar alimento, vive uma vida escondida oculta em muitos lugares. Então, para encerrar aqui essa parte dizendo dessa corrente, desse siglo, a marca da bestia é muito mais que uma marca física, senão é uma marca de um sistema mundial, de um conglomerado político, econômico, social, que está atraindo essa situação para as pessoas, onde ser cristiano e não seguir a corrente desse mundo, você vai ser rechazado, você não vai poder fazer nada, porque você não sigue a corrente deste siglo. Cierro parênteses. Para ver mais informações sobre isso, puedes mirar em nosso grupo de Facebook, Teologia Bíblica Bolívia. Aí estão algumas informações e coisas preciosas. Que Deus vos bendiga. Então Pablo está dizendo, não conformeis a este siglo, não siga a corrente, não siga a corrente da bestia, de Satanás, del maligno, não siga essa corrente, não se conforme. E agora o lado positivo, primeiro o lado negativo, não haga, agora o lado positivo. Pablo está dizendo no versículo 2, se não, ou seja, não conformeis a esse mundo, se não, do outro lado, transformaos por meio da renovação de vosso entendimento. Antes estávamos falando de um conformismo ético, social, um relativismo moral, onde todo é permitido. Pela hora, Pablo está dizendo, não hagas isso. Pelo contrário, agora você tem que transformar sua mente. É como uma metamorfose, algo generado por el Espírito Santo, um câmbio interior que refleja al exterior. Não o oposto, o exterior que refleja al interior, não. Primeiro nasce daqui adentro, o Espírito Santo generando nova vida, transformando, tendo como modelo absoluto a persona de Jesucristo. Mira isso. Aqui está dizendo, aqui, Efésios capítulo 1. Vamos ler Efésios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Porque Dios nos escogió, porque Dios nos eligió para sermos mejores que otros y decir, no, Dios, no. Dios nos escogió para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. Que maravilha, Pablo está dizendo, Deus nos escolheu para sermos santos, em amor, havendo-nos predestinados para sermos adotados, hijos suyos por meio de Jesucristo. Esse é o plano de Deus, que seamos iguales a Cristo Jesús. Não é um orgulho espiritual. Não, que bem, eu nasci em um hogar cristiano, eu sou um líder da igreja, ai que bem que Deus me salvou, me sacou do catolicismo, um orgulho espiritual, não. Aqui entra muita humildade, o reconhecimento de ser chamado de Deus, dessa transformação que o Espírito Santo hace aqui adentro, transformando o interior, perdonando
perdonando los pecados, trayendo la santificación, la justificación, la purificación, el nuevo nacimiento, una nueva vida, queridos. Esta es transformación. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Oh, glorias a Dios. ¡Qué cosa tremenda! Después de explicar, después de dar esa exhortación, Pablo desarrolla lo que quiere decir en términos muy prácticos. Ahora Pablo va a entrar en una área hablando sobre ese relacionamiento entre personas. Pablo ahora va a hablar de deberes cristianos, de ese relacionamiento persona con persona. Y Romanos capítulo 12, versículo 3, Pablo va a decir: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, o sea, con moderación, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, y el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. Versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Versículo 13 para terminar. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Pablo, desde el versículo 5, Pablo está hablando de dones. E eu quero dar um pequeno vistazo nesses versículos que hemos visto aqui, de maneira que você tome seus apuntes. Vamos a ver. Del versículo 6, 7 e 8, Pablo está hablando de dones. Dones não são cargos, não são roles, não são cargos na igreja. Qual é seu cargo? Qual é seu rol na igreja? Qual é seu trabalho? Não. Estamos de dones, regalos que Deus dá a las personas para servir al cuerpo. Para servir al cuerpo. Ojo, impossível usar esses dones de maneira aislada, com uno mesmo. E está aí uma dificuldade grande que estamos enfrentando em tempos de quarentena, por exemplo, de restrições, a famosa comunhão virtual. Não há comunhão virtual. Podemos fazer reunião de Zoom, podemos fazer reunião de WhatsApp, fazer vídeos como este que estou fazendo, subir a Facebook, a YouTube, pero comunhão se hace com pessoas. E esses dones aqui é para com pessoas. Por exemplo, 3 dones, 1, 2, 3, de habla, de expressão. A profecia, versículo 6, se ele de profecia, use conforme a la medida de la fé. Em outras palavras, solo lo que o Espírito Santo te revela para dizer. Não é que você vá mais allá de lo que Deus te haya dado para impressionar. Não. Usa a medida de la fé, a medida que Deus te dá, ok? Deus te revelou algo, comparta a la medida que Deus te dá, de la fé. E outro dom interessante é que de habla de enseñanza, está no versículo 7. Primeiro estamos falando hemos diferenciado em 2 grupos, dones de habla, de expressão, e dones de serviço. Primeiro dom de habla seria profecia, segundo é enseñanza. Esse de enseñar, há que estudar, há que investigar, há que buscar conhecimento para poder enseñar. E o terceiro é exortação, esse de fortalecimento, de consejeria, de consuelo.
São os 3 dones dentro desse grupo de expressão de habla. E do outro grupo, esse grupo de dones de serviço, temos o próprio serviço, que aqui é traduzido também como diaconia, del serviço, de ministro, de ministério, diaconia, de onde vem a palavra diáconos. Dentro do dom de serviço, temos então serviço, diaconia, contribuição. Mira isso, el que reparte com liberalidade, ou el que vai contribuir com generosidade. Não está dando com uma mão e com a outra sacando selfie. Está dando na canasta e com a outra sacando foto. Está dando na ofrenda e mostrando a gente. Não. Não é assim. É com liberalidade, com generosidade, sem exponer ao que está recebendo, já? Sem exponer. É vergonhoso nesse coisa. Aí está outro dom aqui, outro dom precioso aqui de serviço, o liderazgo, ele que preside, aqui diz ele que preside, versículo 8, que presidir aqui tem que ver com liderazgo, um liderazgo eficaz. Queridos, vocês já se deu conta que aunque temos cursilhos, talleres de liderazgo na igreja, há pessoas que não logram desenvolver um liderazgo? Você está se esforçando e dá um cursilho, o pastor traz um talherista e traz uma conferência, um congresso e tal, e faz lindos eventos de liderazgo, e há pessoas que não desenvolvem. É assustador, porque aqui liderazgo, no versículo 8 do capítulo 12, habla como um dom de serviço, um dom. Então, dá a entender, les dejo aqui essa inquietude, incluso para investigar um pouco mais. Nos deixa a inquietude aqui, a dúvida de que não todos têm esse dom. Quizás estamos poniendo pessoas para liderar que não têm esse de presidir, de liderar. É uma inquietude interessante. E aí, o último aqui é fazer misericórdia, ou seja, misericórdia com alegria, socorrer os aflitos, os angustiados, trazer compaixão. Isso é um dom também. Às vezes forçamos a situação na igreja, irmãos, hay que ajudar, vamos a ser um grupo de trabalho, de compaixão, um grupo de apoio, um grupo para ajudar as pessoas. E há pessoas que não querem e não vão nascer, e se vão nascer por outros motivos. Não por um líder, não por um dom, não vão nascer com alegria e vão desanimar fácil. É impressionante isso. Há tanto para falar sobre os dones, não é verdade? Mas tenho aqui um exercício. No exercício 4, enumera, há uma tabla em sua guia, que é descargada. Enumera em la tabla de abaixo todas as coisas que Pablo nos exorta a hacer neste passagem, junto com o versículo onde se encontra cada uma. À medida que lo haces, indica se se trata de um mandamento que é individual ou coletivo, é decir, é algo para ser tu mesmo ou implica hacer com outras pessoas da igreja. E é esta linda tabla que está aqui, nessa página que você está vendo. Em sua guia, você vai ver dois lados nessa tabla. Mandamento, que mandamento é? E se é individual ou coletivo. Ou seja, você vai poner desde o versículo 3. Eu vou dar essa sugerência. A tabla empieza com o versículo 3. Com o versículo 3. Você vai buscar. Eu vou dar o primeiro exemplo, já para facilitar. Por exemplo, no versículo 3, Pablo está dizendo o seguinte: digo, pois, que por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que se debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que mandamento há aí? Vou dar uma sugerência. O versículo 3 diz que não devemos ter um conceito mais alto de nós mesmos. Ou seja, não pensar mais allá de lo que de verdade somos. Não pensar mais allá de lo que de verdade somos. ¿Ya? Então, é um mandamento individual ou coletivo? E nessa primeira parte da tabla, você vai poner que mandamento como esse que te estou dando o exemplo, versículo 3, não ter um conceito mais allá de si mesmo. E aqui nessa tabla vas a poner, Pablo está dizendo para todo na igreja ou está dizendo para mim como indivíduo? É um mandamento coletivo ou individual? Em minha tabla eu escrevi individual. Pablo está dizendo para mim: Samuel, não pienses mais allá de quem de verdade és você. Não piense.
Piense com moderação, já? Pablo está dando um alerta com respeito ao orgulho e com respeito também, vamos ver depois, à inferioridade. Já? Então, completa essa tabla, vai ser de bendição para você entender melhor esses conceitos que Pablo está desenvolvendo. Vamos seguir. No versículo 3, Pablo dá seu primeiro exemplo de lo que significa não conformar-se a este mundo, já hablamos, sino ser transformado por la renovação de nuestras mentes. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ok. E a pergunta 5 está assim: como nos equipa o Evangelho? Mira que lindo, o Evangelho, o mesmo Evangelho que serviu para a salvação, agora nos está equipando, Como nos equipa o Evangelho para que pensemos de nós mesmos com juízo sóbrio, com juízo equilibrado? Como que o Evangelho nos equipa para pensar de nós com moderação? Como o Evangelho, que o Evangelho está sendo? Vamos, déjame ajudar-les. Vou dar uma sugerência, vou dar um pouco mais, vou abrir um pouco mais esse assunto. A pergunta é: como o Evangelho nos vai ajudar a pensar de nós mesmos com moderação? Porque estamos vivendo em comunidade, ok? Hemos hablado desse tema que estamos estudando, é uma igreja guiada por el Evangelho. E quando falamos de igreja, falamos de comunidade. Então, eu necessito ser equipado para como viver com outras pessoas. Não é como na história do elefante com a hormiguita. Não, estamos vivendo entre irmãos. Ou seja, eu estou vivendo com irmãos comprados por la sangre de Cristo. Então, que o Evangelho primeiro vai mostrar para nós a profundidade de nossos pecados, ok? E nos vai mostrar a verdade de que Deus nos aceitou, nos perdonou e nos ha hecho justos. Primeiro é isso. Antes de me orgulhar e me volver orgulhoso e aí exaltado, a primeira coisa que tenho que pensar com moderação é essa: eu sou um pecador e Deus me aceitou em Cristo. E então isso nos libra de basar nosso relacionamento com Deus em obras. Não é por obras. Minha relação com Deus não tem que ver com obras, não as minhas, sino a de Cristo, ok? Não minhas obras. Então, lo qual significa de que eu vejo mis pecados, mis fracassos, mis debilidades antes de mais nada. Eu estou pensando de mim, isso não é complexo de inferioridade. Por favor, esse de complexo de inferioridade é uma desgraça, não? Complexo de superioridade e complexo de inferioridade. O que a psicologia está fazendo com as pessoas com esses conceitos, pois? A Bíblia não está falando de complexo de inferioridade, nem complexo de superioridade. A Bíblia habla de equilíbrio, de moderação. Não é porque agora eu tenho esse entendimento, eu tenho essa compreensão, eu pude estudar, eu comprei uma Bíblia de estudo, estou aprendendo, estou vendo vídeos, vou no YouTube, assisto tal pastor, Paul Washer, Michel Suelen, e outro Miguel Nunes, e outros pastores bolivianos, e brasileiros, e americanos, e agora... Não, queridos, por favor, já detente. Está mal isso. Estamos vivendo em comunidade de fé. Estamos vivendo em lugares onde há pessoas que não têm a menor ideia que isso é uma Bíblia de estudo. Se você vai a comunidades, se você vai a alguns lugares lejanos, pessoas que não têm nem a Bíblia, Então, Pablo está dizendo, queridos, pense com moderação sobre você mesmo. Se você tem alta capacidade de entender, de razonar, ter bons livros e bons vídeos, amém. Pero tenha moderação, porque você é um pecador, você tem debilidades, você tem fracassos e Deus te perdonou, Deus tem tolerância com você. Tranquilo, suportar as pessoas, tranquilo, pensa com moderação, por favor. Como um pastor, ayer estava escutando um pastor do Brasil, pastor Augustus Nicodemos, estava dizendo que este grupo de nuevos estudiantes de teologia, que agora descobriram coisas novas da Bíblia,
e tem facilidade de ver no YouTube, e se vuelven orgulhosos, se vuelven prepotentes, e empiezam a humilhar seus pastores, poniendo crítica a sus pastores, tomando apuntes de los errores de sus pastores, não para ajudar, sino para criticar, menospreciar, rechazar, cambia de pastor a cada semana, cambia de igreja a cada mês, buscando novidades. Esses grupos orgulhosos que empiezam a comprar livros, descarga logos, software, Bible software, descarga livros eletrônicos, está vendo várias coisas. Essas pessoas que se vuelven orgulhosos e empiezam a pisar, a maltratar os irmãos. Essas pessoas deviam, o pastor Augusto Nicodemos dizia que esse grupo de orgulhosos deveriam ser expulsos e excluídos de nuestro grupo de irmandade da igreja. A igreja não tem lugar para pessoas orgulhosas, para pessoas vanidosas que por pensar que entende um pouco mais, agora pode pisar, maltratar, humilhar seu pastor. Quizás o pastor com dificuldade, Deus mío, o pastor com dificuldade comprou na Bíblia. Quizás o pastor com dificuldade sabe ler pouco, sabe se expressar pouco, não tem tanto conhecimento, e vem uma pessoa orgulhosa e agora está pensando e se olvidou de que é um pecador, é um desgraciado, e que Deus por sua misericórdia ha dado a oportunidade de aprender um pouquinho mais, e essa pessoa empieza a pisar os hermanos, a maltratar el liderazgo. Desgraciada a pessoa que hace essas coisas, deveria ser excluída de nosso rebanho de igreja, para aprender a se portar com humildade, e depois volver. Se acorda de Pablo? Pablo recém convertido, Pablo con todo su fuego de la conversión vio a Jesús en el camino de Damasco, un hombre que fue creado con los eruditos de la religión hebraica judía, el judaísmo. Ahora Pablo empieza a predicar con ese fuego y a un rato él es rechazado porque ya no entra más, no da a las personas, ya no da al punto. Para entender eso y para resumir, que Pablo tiene que estar años, muchos años en el desierto de Arabia, tiene que vivir muchos anos em Tarso de Cilícia, onde era sua casa. Teve que, depois de mais de 10, 14 anos, tuvo que volver para começar a predicar. Quizás muitos de los jóvenes que me estão vendo esse vídeo, que Deus pueda ter misericórdia de você, meu querido, orgulhoso, que está nascendo com esse orgulho. Eu hablo com a autoridade de Deus. Quizás é necessário estar no deserto por muitos anos para depois volver e aí então começar a predicar a palavra. O povo de Deus não necessita de pessoas orgulhosas, necessita de pessoas como Pablo está dizendo, que pense com moderação, paciência, humildade. Aunque você vai apagar esse vídeo em seguida, pero está aqui minha notícia, está aqui minha mensagem para a sua vida. É tempo de humildade, de moderação, não de superioridade, pero também não de inferioridade, porque também esse peligro, não, pessoa que diz, não, eu sou um gusano de Deus. Mira, o extremo opuesto, o orgulho, o outro extremo, eu sou um gusanito de Deus. Eu sou uma pessoa tão mala assim, eu sou tão... ai, Diosito, papito, eu sou tão humilde. Mas quando termina essa oração de humildade, sale a la calle e humilha as pessoas. É orgulhoso. Que a boca, a pessoa está dizendo uma coisa, pero está vivendo de outra maneira. Habla algo, pero vive de outra maneira. Mira, os dois extremos, um complexo de inferioridade. Ai, gusanito de Deus, eu sou o pior del gusano de Deus. Ah, por favor, queridos, não há pior del gusano de Deus. Pare de herejia, por favor, não há gusanos de Deus. E aqui na pergunta 6 vai dizer, quais são os peligros, os resultados, se nós nos creemos mais importante que o que deveríamos. Queridos, estamos vivendo em comunidade, estamos vivendo na igreja com irmãos. Que peligros há se nos sentimos mais importantes? Enumerei vários aqui, quero ajudar-te. Quizás você vai me ajudar a complementar isso. Orgulho, arrogância, egoísmo, interesse próprio, menospreciar os demais, não perdonar, sábelo todo, cabeça llena de informação e coração vazio de sentimentos de amor por los demás. Deus mío, é inconcebível, já não é mais tempo para viver dessa maneira. Pergunta 7.
¿Cuáles serían entonces algunos de los resultados de la relación? Mira qué distinto. Si nosotros miramos a nosotros mismos com um juízo equilibrado, nosotros vemos quem somos, vemos de verdade quem somos, com moderação. Quizás estaremos dispostos a compartilhar com outros, a perdonar as pessoas, sabendo que Deus nos ha perdonado muito. Também vamos estar mais dispostos a servir humildemente a outros, em lugar de exigir que outros nos sirvam. Sabe, vai haver misericórdia, graça, compaixão, simpatia, serviço. Essa é a comunhão cristiana, querido. Esse é viver em igreja, o Evangelho nos equipa para viver dessa maneira, como irmãos, com compaixão, com amor. Sabe, pessoas que não sabem perdonar, são duras. Nunca me vou olvidar uma experiência que eu tive estando em Brasil todavia. Era um culto de miércoles e o pastor sube ao púlpito e com lágrimas nos olhos o pastor anuncia o pecado de seu filho maior e o pastor anuncia à igreja a disciplina que o ministério está imponiendo de acordo ao modelo bíblico de disciplina, a disciplina bíblica imposta a seu filho. É o filho do pastor, o pastor com lágrimas nos olhos. E a igreja não se contuvo, a igreja começou a chorar. A igreja sentiu o dolor de seu pastor, de ter que disciplinar seu próprio filho. Poderia haver encoberto, era filho. Aqui nós tratamos aqui e uma aulita aqui, cerradita aqui, e termina a situação. Não. O pastor atuou de maneira bíblica. Ele orou, e a igreja orou com o pastor. Essa é ser igreja. É o Evangelho que não só nos salva, sino que nos capacita a viver essa comunhão. E também houve um dia, o muchacho, depois de passar por a disciplina eclesiástica, basada no modelo bíblico, o muchacho volviu à igreja, pediu perdão à igreja. Como um corpo, ele se arrepentiu, pediu perdão, e a igreja, o pastor se gozou. A sorrisa do pastor foi de oreja a oreja, e a igreja se gozou com o pastor. É uma igreja que chora e que ri, que comparte, que se mobiliza, há uma simpatia, há uma misericórdia, uma compreensão, uma graça dentro da igreja. Isso é o Evangelho que move a igreja. Essa é uma igreja movida por el Evangelho. La pergunta 8. Aqui há outra implicação do Evangelho que Pablo menciona. Puestos que estamos em Cristo por fé, somos todos membros do mesmo corpo. Aqui nos exorta Pablo à luz disto. Pablo está usando a analogia, a comparação do corpo humano. Por supuesto que Pablo vai desenvolver esse tema do corpo humano com mais detalhes no livro de la carta de 1 Coríntios, capítulo 12, e Efésios 4 também. 1 Coríntios 12 e Efésios 4, Pablo trata melhor desse tema da diversidade da igreja, a comparação com o corpo humano. Pero aqui, o versículo, capítulo 12 de Romanos, que estamos estudando, versículo 4 ao 8, Pablo está fazendo uma comparação do corpo humano com o corpo de Cristo. Somos um corpo em Cristo. Para que tudo isso? Então, não olvidando de que a clave de todo isso também é usar nossos dones para edificar a outras pessoas. Usar nossos dones para edificar a igreja. Usar nossos dones para bendecir a las pessoas. Já hablamos de dois grupos de dones. Os dones de expressão, está a profecia, a enseñanza, a exortação. Os dones de serviço, a diaconia, que é serviço, não? O liderazgo, a misericórdia, actuar com generosidade, em compartilhar. Todo isso é em favor das pessoas. É impossível usar esses dones de maneira solitária. Não, Deus me deu os dones. É um llanero solitário. Não tem uma igreja, não tem um pastor a quem rendir contas, não tem um ministério a quem rendir contas, não tem a nadie.
es un llanero por la vida. Não é esse o modelo bíblico, já não é esse o modelo bíblico. O modelo bíblico aqui é de usar os dones para edificar a outras pessoas. É como na construção, vamos construindo uno sobre outros. A base e o fundamento é Cristo, e vamos construindo sobre esse fundamento. Pero vamos construindo em vidas, mais que construção de cimento, de arena, é construir vidas. Porque cimento se vai quedar, templos se vai quedar, aunque há lindos templos, não é verdade? Pero tudo isso se vai quedar, tudo isso se vai quedar. Pero construir vidas vai permanecer por la eternidade, por la eternidade. Quizás agora estamos gravando esse vídeo em um período de quarentena para pós-quarentena. Quizás muitas igrejas estão começando já a entender muitas coisas que pensavam ser prioridades, pero que agora não são prioridades. E que quizás muitas estão entendendo que a verdadeira prioridade são vidas, mais que belíssimos templos. Templo de Salomão, para quê? Já houve um templo de Salomão. O que necessitamos agora é construir vidas em Cristo. Em Cristo. Pergunta 10. Como pode o Evangelho equipar-nos aqui? De novo, o Evangelho equipar-nos e motivar-nos a amar verdadeiramente a outros com um afeto fraternal. Como o Evangelho nos pode capacitar para isso? Como o Evangelho tem esse poder de nos ajudar? Les vou dar umas sugerências. Basado nisso que estamos estudando, nesses textos, não só essa lição de hoje, mas das semanas anteriores, não se olvide que o Evangelho nos libera da esclavitud de amarnos a nós mesmos. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4. O Evangelho também demonstra a grandeza do amor de Deus para com nós. Romanos capítulo 5, versículo 6 al 8. Nos dá poder para amar a los demás. Deus nos amou, agora amamos a los demás. E por último, o Evangelho, por meio do Evangelho, Deus nos ha colmado de um honor imerecido. Não merecíamos. La qual agora devemos estar dispostos e deseosos de honrar a los demás. Fomos honrados por Deus. E agora nos toca honrar a los demás, respeitar a los demás e amar a los demás. La pergunta 11, perdão. No versículo 13, Pablo nos invita, nos urge a compartilhar para as necessidades de los santos, praticando a hospitalidade, ok? Como pode o Evangelho então impulsar-nos e motivar-nos? Mira, o Evangelho de novo, o mesmo Evangelho que nos salvou, agora nos está impulsando a nos preocuparmos por as necessidades de outros e na igreja, incluso por a hospitalidade. Não se olvide, querido, vai que um detalhe muito importante. Todo o que temos viene de Deus. Seja recursos físicos, materiais, mentais, entendimento, todo o que temos, tempo, saúde, todo viene de Deus. Então, todas essas coisas que Deus nos deu, agora vamos usar em benefícios de outras pessoas. E o mais grande regalo que Deus nos deu foi a salvação a um grande custo. A salvação não custou nada, não custou para você, não custou para mim, mas custou a sangre de Cristo, custou a vida do Hijo de Deus. Ai, a salvação não me custou nada. De verdade, para ti não te custou nada, porque não fuiste tu que moriste na cruz, mas custou a sangre preciosa do Hijo de Deus. E Ele deu sua vida em favor de você. E agora deveríamos, basado nisso, mira que interessante, tudo isso tem que ver com conviver com pessoas, ter entendimento de que Cristo deu a vida por mim, e agora eu tenho que estar disposto a prover para outras pessoas, aun sim, a hora nos vai custar servir em amor, em misericórdia, meu tempo, minha dedicação, meus dones, meus recursos, todo o que tenho me vai custar para servir para os demais. Mira que interessante isso. Essa é igreja, uma
uma igreja tocada, movida, potencializada por el Evangelho. Eu compreendo, recebi tão grande salvação. Cristo morreu por mim, pagou o preço de sangue na cruz. Agora eu vou dar a vida por mis hermanos, me vou esforçar, mi tempo, mis apuntes, mi conhecimento, todo o que tenho, todas mis riquezas, mis tesouros, todo vai ser para servir a la igreja de Cristo, a las pessoas. Eu quero concluir aqui com a pergunta 12. A pergunta 12. De que maneiras práticas, puedes contribuir a las necessidades de los santos? Eu tomei um apunte aqui, que estamos vivendo tempos de pandemia, crise econômica, desemprego e enfermidades. E vou a reforçar esse tema. Quizás muitas igrejas que me estão assistindo agora, ministérios, terão que reformular, cambiar algumas coisas. Por exemplo, muitos de nossos irmãos da igreja estão desempregados agora. Essa crise afetou a todos. Muitos quizás vão passar grandes dificuldades. Quizás ministérios que não havia na igreja terão que nascer. Quizás ministérios de misericórdia, de compaixão, de ajuda social, que quizás estava debilitado, era o último ministério da igreja. Quizás agora, nesse tempo pós-quarentena, terá que volver com força, ou quizás terá que nascer, mas vai nascer e vai seguir atendendo a necessidade desses irmãos. Quizás havia alguns ministérios que estavam quizás abandonados na igreja, de consejeria, de exortação, de consuelo. Terá que reforçar esses ministérios. Pastores, líderes, laicos, quizás obreiros terão que ser treinados em consejeria, para poder atender as famílias que perderam seus familiares, perderam papá, perderam mamá. Quizás vão ter que abrir hogares, quizás vão ter que abrir hogares para ancianos ou para niños. Muitas coisas vão começar a nascer depois desse tempo. Não olvidando que o Evangelho nos equipa e nos motiva a servir a los demás, al prójimo. O Evangelho, o mesmo Evangelho que nos salvou, nos capacita e nos equipa para viver em comunidade de fé, com humildade, em serviço, em amor. E os dones vão começar a florescer dentro da igreja. E um corpo, como dijo Pablo, um corpo unido por suas juntas, e vai estar unidos, e vai estar como um corpo actuando, e o cabeça é Cristo. E para a glória de Deus, o Evangelho que bendice a igreja, o Evangelho, uma igreja guiada por el Evangelho. Glórias a Deus. Aleluias. Queridos, vamos orar. Vamos buscar a presença de Deus. E que esse Evangelho Salvador, a pessoa de Cristo, pueda capacitar a nós como membros desse corpo, para que podamos servir a igreja com esse Evangelho poderoso. Oremos. Padre, Deus Todo-Poderoso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos graças por esse Evangelho tão maravilhoso que nos salvou, que nos perdonou, que nos justificou. Te alabamos, te adoramos, te exaltamos. Ajuda-nos, como membros desse corpo, a viver para servir a este corpo, com os dones que tu nos dás, com os dones que tu has derramado sobre nós. Uma diversidade de dones, uma diversidade. Pero Deus, de acordo ao dom que tu nos has dado, para que podamos servir a su corpo, servir a su pueblo e alabar tu nome, engrandecer tu nome. Também queremos te dar graças por la série de estudo que estamos concluindo hoje. Esse tema do Evangelho, que é uma marca desta série chamada Las 9 Marcas de uma Igreja Saludável. Hemos estudado 7 semanas sobre o que é o Evangelho. Graças te damos por esta oportunidade. Bendiga meu irmão, bendiga minha irmã que está ao outro lado, está vendo esse vídeo, está escutando esse áudio, que seja bendecido e que seja usado em tus manos como um instrumento santo, puro, agradável, em favor de tu obra aqui na terra, e que ao final de todo o propósito seja glorificar em nome de Deus Padre, Deus Hijo, Deus Espírito Santo. Gracias te damos, Senhor, por esse tema chamado Las Buenas Noticias de Deus. La buena noticia de Deus, el Evangelho.
Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos. Que Dios los bendiga. ¡Qué bendición! Hemos concluído la serie, no la serie, pero sino un tema, una marca, para que esté muy claro. La serie que estamos estudiando se llama Las 9 marcas de una iglesia saludable. Y una marca esencial de una iglesia sana es un entendimiento bíblico de qué es el Evangelio. Usted puede ver en la descripción, está el link ahí con todos los videos de la serie. Todas las semanas, son 7 semanas, ¿ok? Pero entonces, una marca de la iglesia saludable es esa, un entendimiento bíblico que es el Evangelio, que es la buena noticia de Dios. Que Dios lo bendiga, es un gusto estar con usted. Hasta nuestro próximo tema dentro de esta serie, las 9 marcas de una iglesia saludable. Yo soy Samuel Silva, hablando desde Bolivia. Que Dios los bendiga en el nombre de Jesús.